Meu povo, hoje é a vida com Deus, sabe? Se ontem era para essa realidade de filho, né? E hoje é para todos nós, é para todo mundo que crê em Deus, é para todo mundo que não crê nele também, quiser ouvir o que a gente que vai estar aqui conversando sobre vida com Deus. E para mim a vida com Deus ela tem umas características, pessoal, que parecem opostas, né? Mas não é que é opostas, é dois estilos diferentes. E uma das características da vida com Deus é que a vida com Deus ela acontece, na minha visão, ela acontece muito na dinâmica do dia a dia. Sim, a vida com Deus ela tem essa coisa de acontecer na dinâmica do dia a dia, daquilo que a gente está vivendo. Enquanto a gente está, a vida com Deus, ela acontece quando a gente está andando na rua, ela acontece quando a gente está conversando com as pessoas, ela acontece quando a gente está arrumando a casa, ela acontece quando a gente está estudando um livro. A vida com Deus acontece de uma forma muito dinâmica. Eu gosto de um texto, e vou já compartilhar esse texto aqui com vocês, que diz o seguinte, falando sobre Noé, né? Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época, e ele andava com Deus. Esse andava com Deus, ele me dá uma ideia de uma vida com Deus dinâmica. Ele está andando com Deus. Não é que ele se encontra com Deus esporadicamente. Não é que ele se encontra com Deus aqui e acolá, quando ele se concentra em Deus, simplesmente. Ele está andando com Deus. Existe um conceito aqui de caminhada, é algo dinâmico, é algo vivo. A pessoa está andando na vida dela, está dirigindo, ela andava com Deus. Então Noé é chamado, é dito, né? E é interessante que ele termina e diz, ele andava, dá um ponto e uma vírgula e diz, ele andava com Deus. E a pergunta que eu faço para você é, você tem andado com Deus? Assim, quando você anda, Deus não está lá. Deus não está lá. Você só percebe Deus quando você se tranca no quarto. Ou se você tem conseguido andar com Deus e tem essa consciência de que Deus anda com você e que você tem andado com Ele. Tem um outro texto que me chama muita atenção, que está lá no Éden, que é lá no relato da queda. Eu acho esse versículo lindo. Ele diz, ouvindo o homem e a mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. A segunda parte do texto é ruim. Né? Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas essa primeira parte, meus irmãos, para mim é um resquício do paraíso sem a queda ainda presente. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa. É o conceito de uma vida com Deus onde você percebe Deus andando pelo jardim. Deus andando no meio da caminhada da vida. E ele escutou a zoada de Deus, sabe? Essa sensibilidade de você escutar a zoada de Deus, escutar o barulho de Deus, escutar o caminhar, os passos de Deus andando pelo jardim. Isso é sensacional, pessoal. Essa, quando a vida da gente com Deus, ela ganha uma maturidade, ela ganha uma intimidade que você escuta Deus andando no jardim da sua vida, escuta o barulho de Deus andando, sabe? Escuta o barulho de Deus andando na cidade, no centro da cidade, no meio do shopping. Você está no meio do seu dia e de repente você escuta o barulho de Deus andando no meio da cidade. Isso é fantástico, né? Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. É essa zoada de Deus, né? Esse barulho de Deus andando no meio do dia da gente. Deus aparece ali. Você percebe Deus andando, você percebe Deus fazendo alguma coisa. E a vida com Deus tem disso. Por isso que eu digo que a vida com Deus ela acontece na dinâmica do dia a dia. Ela tem essa vida com Deus que acontece na dinâmica do dia a dia. O Evangelho de Marcos, ele é um evangelho que relata um Jesus andando, um Jesus agindo, um Jesus que está sempre curando, que está sempre com pessoas. E a vida com Deus tem essa característica de um processo ativo, um processo onde você está andando, está caminhando, está trabalhando, está se relacionando, está brigando com os filhos, está brigando com a mulher, está brigando com o marido. E Deus está ali, sabe, no meio dessas ações, no meio dessas manifestações. Marcos relata um Jesus sempre em ação, sempre em atividade. Mas, nós temos uma outra realidade da nossa vida com Deus, que nós não podemos desprezá-la.
Na verdade, assim, eu não tenho como dizer qual é a mais importante, depois eu vou dizer qual que precede a outra. Mas a vida com Deus, ela acontece também em momentos de intimidade. A vida com Deus acontece na dinâmica da vida, Deus passeando no jardim, né? Noé andava com Deus, mas a vida com Deus também acontece e precisa acontecer nos momentos onde nós paramos. No momento onde nós paramos para um momento de intimidade. Eu não estou com isso dizendo que andar no seu dia e perceber o barulho de Deus no jardim não seja algo de intimidade. Mas eu estou querendo passar aqui, conversar entre a gente, de que a nossa vida com Deus, ela precisa também desse momento onde nós paramos tudo e ficamos com Deus. É no secreto. É isso que a Sui está falando. É no secreto. É o momento onde a gente entra e fecha a porta do quarto da gente. O momento onde a gente para ter um momento com Deus de maior intimidade. E aí, pessoal, já adiantando o que eu ia falar no final, você dificilmente vai perceber Deus no meio do seu dia a dia se você não tiver intimidade do lugar secreto com Ele. Porque é a intimidade do lugar secreto que vai te dar a condição de estar andando no meio do teu dia e escutar o barulho de Deus no jardim. Se você não tem essa intimidade com o Pai, não busca essa intimidade com Ele, não vive essa intimidade com Ele, essa outra característica da vida com Deus, que é o Deus face a face, que a Belinha falou aqui na semana passada, se você não vive isso, Deus vai passear, Deus vai andar no meio do teu jardim e você não vai nem perceber o caminhar dele. Porque você não vai conhecer o barulho do caminhar dele. Você não vai conhecer a voz dele mais de perto. E é fundamental que a gente desenvolva como cristão, como filho de Deus, uma capacidade de estar vivendo momentos de intimidade com o nosso Pai, do lugar secreto com o nosso Pai. Tá claro isso? A vida com Deus acontece nesse dinamismo da vida, dinâmica. Eu amo essa parte da vida com Deus. Eu acho fantástico. Sarça ardente no meio do trabalho, o barulho de Deus no jardim. Eu acho isso fantástico, fantástico, fantástico. Eu acho que isso totalmente assim, sabe, quebra qualquer lógica de qualquer coisa. É fantástico. Mas nós precisamos desse momento com Deus, que acontece na intimidade, no fechar a porta, no lugar secreto. Nós precisamos disso. Eu falei para vocês que inclusive nesse momento que estamos vivendo, né? Mas eu vou inclusive falar sobre isso, sabe, Gabi? Porque pode ser que você esteja passando por esse momento de quarentena e não esteja tendo o seu lugar de intimidade com Deus. Lembra que eu falei que o evangelho de Marcos ele é um evangelho que falava de Jesus sempre agindo? Já o evangelho de Lucas é diferente. O evangelho de Lucas, Jesus está sempre... é um Jesus devocional. O Evangelho de Lucas trata a vida de Jesus sempre mostrando o quanto ele parava para orar, para se quebrantar, para estar com o Pai. É muito forte isso em Lucas. Eu queria compartilhar um texto com vocês aqui de Lucas, que é esse texto aqui. Olha o que diz aqui. Todavia as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. O sentimento que eu tenho é de que quanto mais Jesus foi ganhando popularidade, e aí diz que as notícias a respeito dele se espalhavam, ele já estava na popularidade, Lucas faz esse registro que no meio daquela confusão, ele procurava lugares secretos, ele se retirava para lugares secretos e orava. Jesus, meu povo. Jesus. E às vezes a gente acha que a gente não precisa disso. Porque a gente é um cristão tão espiritual, que você não precisa se retirar para orar. Você ora andando, você ora no caminho, você ora no carro ouvindo música. Nada disso tem problema. Mas nós precisamos sim. Quanto mais a nossa vida é corrida, parece que mais há necessidade de nós nos retirarmos para lugares secretos para orar. Para orar. Olha o que Henry Nouwen é um padre que fala muito sobre essa coisa da intimidade com Deus. Ele diz que sem solidão é quase impossível uma vida espiritual. Nós precisamos desse momento
de solidão. E aí eu queria aqui destacar 6 coisas, eu vou procurar ser bem prático, que você possa fazer para aprofundar essa vida de intimidade com o Pai. 6 coisas que você vai procurar fazer para aprofundar essa intimidade. Primeira coisa que eu queria que você, se você tiver aí um caderninho, você não vai poder anotar no celular, né? Porque fica preso no Instagram. É por isso que o povo gosta do YouTube, né? Então assim, coloca aí, pega um papel, anota e depois eu vou mandar essas minhas anotações, eu vou enviar lá no grupo de WhatsApp, tá? Depois eu explico como é que você faz para participar desse grupo de WhatsApp, certo? Primeira coisa para você viver esse tempo de, de intimidade com Deus é procure lugares solitários. Procure lugares solitários. Você precisa disso. Isso não é fácil. Diz, nesse momento nós estamos vivendo um momento propício para isso. Será, pessoal? Será? Nossa casa está tão zoadenta. Tem jornal o tempo todo. Tem live o tempo todo. Tem internet o tempo todo. É falsa a ilusão de acharmos que... É ilusório achar que a gente, nesse momento, a gente está conseguindo ter o nosso lugar secreto. Você pode não estar conseguindo. Você pode não estar conseguindo. Simplesmente porque você está tão ocupado dentro de casa com tanta coisa. Eu, particularmente, assim, nunca estive tão ocupado. Eu não sei como é que está a sua realidade. Falei com algumas pessoas ontem que estão tendo que se readaptar totalmente e que essa adaptação está gerando um momento de extrema exaustão. Exaustão. Então, assim, fundamental que a gente, de fato, mesmo na quarentena, procure um lugar secreto. E, às vezes, procurar um lugar secreto dentro da nossa casa não está fácil. Ela diz, mas eu tenho um lugarzinho que eu vou ali, ó, fico lá secreto, eu falo para ninguém me incomodar, mas você fica no seu lugar solitário ou você vai para lá e se ocupa de um bocado de coisa? É difícil fazer lugar secreto e lugar solitário com o celular na mão, interagindo com ele. E seja a hora de deixar esse celular de lado. Você vai, vou ler a Bíblia no celular, bota no modo avião. Porque vai chegar uma notificação, vai chegar um aviso de alguém. Então procurar esse lugar secreto é algo que nós devemos ter como objetivo. No meio do nosso dia, no meio da nossa semana, procurar um lugar secreto. E uma forma de você estar solitário. Porque senão você não vai ficar solitário. Então procurar isso se faz necessário, mesmo quando nós estamos na quarentena. Pastor, moro sozinho, eu estou solitário o tempo todo, pode não estar. O lugar solitário é aquele lugar que você se desliga de tudo. Então para isso você precisa ficar solitário, você pode estar sozinho e não estar sozinho, está entendendo o que eu estou falando? É você de fato pegar no meio da sua semana e no meio do seu dia e dizer, agora eu vou para o meu lugar secreto. Isso precisa ser intencional, pessoal. Diferente do Deus caminhando no jardim, da vida dinâmica que a gente falou, isso acontece naturalmente. Isso que eu estou falando precisa ser construído, precisa ser intencional. Você precisa pegar e dizer, eu vou agora procurar meu lugar secreto. Avisa para as pessoas na tua casa. Diz, olha, eu estou indo ali, eu vou ter um tempo ali com Deus. Sabe, eu queria que nesse momento ninguém me incomodasse. Precisa avisar. Então você vai estar no meio da sua oração, alguém vai lá lhe perturbar e você vai gritar com a pessoa no meio da sua oração. A gente tem caso disso na igreja, viu? A gente tem caso disso na igreja. Uma pessoa que foi atrapalhar a outra na oração e aí a outra respondeu brigando com a pessoa, dizendo que estava orando. Aí ele olhou e disse assim, vale essa tua oração, né? Respeite a oração, né? E saiu, né? Mas assim, avisa. E cuidado com as pessoas, né? É um exercício. Cuidado com as pessoas. Cuidado com as pessoas. Porque, por exemplo, a Aninha, semana passada, disse, vou pro quarto, eu vou ali ler a palavra, vou ter um tempo ali sozinha e tal. Ela foi. E aí eu fiquei na sala, né? E aí liguei o Altas Horas. Estava passando Sandy Júnior. E eu sei que a Aninha gosta, né? Aí eu fui lá, né? E disse, rapaz, chama ou não chamo, chama ou não chamo, chama ou não chamo. Atrapalha ou não atrapalha o momento dela. Pois eu fui lá e atrapalhei. Eu fui lá, bati na porta e entrei e disse, está passando Sandy Júnior, é o Satanás, né? É o Satanás atrapalhando o momento de comunhão da pessoa com Deus. Ele está passando Sandy Júnior. Aí ela foi, se tu quiser tu fica aí, foi mal, não queria atrapalhar, fica morrendo de vergonha, né? Disse, não, mas eu vou, aí veio, foi, tirei ela do lugar secreto dela. Depois ela voltou e teve, mas assim, a gente precisa respeitar isso, né, pessoal? A gente precisa respeitar isso.
A gente precisa comunicar isso para as pessoas da nossa casa. Eu estou indo para o meu lugar secreto. Por favor, me deixem lá. Isso é até um testemunho para as pessoas na sua casa. Olha, eu estou indo para ali orar, ter um momento com Deus. Por favor, me deixem quieto lá. Me deixem quieto lá. Se passar Sandy Júnior, não me chama. Não me chama. Comunica isso para as pessoas. Entendeu? Eu preciso desse momento. Vocês estão gostando, né? Estão rindo aí da coisa do Sandy Júnior. Mas é isso, a gente precisa comunicar isso. Então, primeiro, procure os lugares solitários. Segundo, pessoal, depois que você achou esse lugar solitário, aí você diz, sim, e agora? Eu faço o que aqui? Achei o lugar solitário e faço o que aqui? Eu digo que tem um livro, acho que é do Bill Hybels, que diz que quando nós não estamos acostumados a orar, o nosso momento de oração ele parece ter um gosto de isopor. Ele é meio sem graça, ele é meio sem gosto, sabe? Você fica meio que olhando para aquilo e diz, eu faço o que aqui agora nesse negócio? Faço o que aqui agora nesse negócio? Então, o que você vai fazer? Esses são os pontos que eu vou pontuar, tá? Primeiro, procure um lugar solitário, já falei. Segundo, escute a si mesmo. Comece esse seu momento escutando a você mesmo. Escutando você mesmo. Algo que pode ser assustador, porque a gente não está muito acostumado a escutar a gente mesmo. A gente não está muito acostumado a escutar a gente mesmo. Então, uma frase do Dallas Willard que eu queria mostrar aqui para você. Olha o que ele diz. É por isso que a gente não está acostumado. Silêncio é assustador, porque ele nos desnuda, como nada mais o faz, lançando-nos na completa realidade de nossa vida. Esse momento sozinho, pessoal, é um momento onde nós nos deparamos com a realidade na vida da gente. Com a realidade na vida da gente. O pessoal tá aí perguntando, e assim, a gente não tá tendo no YouTube, tá, pessoal? A gente vai ter no YouTube só no domingo mesmo. A gente vai ficar com as lives concentradas aqui no Instagram, tá? O YouTube, ele vai ser só no domingo, porque tava dando uma logística muito pesada pra gente fazer essa retransmissão automática. Então a gente vai estar por aqui mesmo no Instagram, só no domingo que a gente vai pro YouTube. Mas, o segundo ponto que eu tô colocando aqui é escute a si mesmo. É a realidade sobre nós. Quando a gente para quieto e olha pra gente mesmo, a gente vai descobrir a realidade sobre nós, os nossos monstros, os nossos fantasmas, os nossos medos. Tudo isso vem muito forte, pessoal. E é por isso que a gente foge desses lugares. Porque esses lugares são reveladores. Esses lugares de silêncio e de solitude, eles são lugares reveladores sobre muitas coisas que nós preferimos negá-las. E nesses lugares elas ficam muito em destaque, elas ficam muito evidentes. Muito evidente. E aí é importante mesmo e de fato que você vá para esses lugares. A primeira coisa que você faz é escutar você mesmo. Como é que eu escuto a mim mesmo, pastor? Ficando em silêncio. Fique em silêncio. Faça nada. Faça nada. Vá para o seu lugar secreto e fique quieto. Escutando. Escutando a voz do seu coração. Escutando aquilo que vai vir dentro de você. Depois que você passar um tempo ali, quieto, em silêncio, ouvindo muitas vezes alguns fantasmas, alguns medos, alguns sentimentos, alguns pensamentos, em silêncio, fica em silêncio. Depois que você ficar em silêncio, você vai fazer a terceira coisa, que é perceber Deus. É se concentrar em Deus. É perceber que Deus está ali. Sabe aquele momento que você vai para o teu lugar secreto? A primeira coisa foi procurar um lugar secreto, um lugar solitário. Depois, ficar em silêncio. Ouvir você mesmo, se deparar com a sua própria realidade. Em terceiro, perceba que Deus está ali. Perceba que Deus está ali. É o momento onde você para e diz, Deus está aqui comigo. Deus está aqui. Deus habita em mim. Deus habita em mim. Deus está presente. E aí vem uma frase do Peter, que é um livro fantástico, que ele tem um livro fantástico sobre uma vida espiritualmente saudável, emocionalmente saudável, que ele diz o seguinte, que a solidão é a prática de estar ausente das pessoas e coisas para estar com Deus. Então é o tempo de você se concentrar nele. O silêncio é a prática de acalmar toda a voz interior e exterior também para estar com Deus. E é por isso que quando você, depois de você se ouvir, perceber sua realidade, você acalma um pouco essa voz ou escuta essa voz e depois você percebe Deus.
Você percebe Deus ali com você. Pessoal, perceber Deus conosco é um exercício de fé, mas é parecido com percebermos que nós temos um ar que nós respiramos. Ele está aqui, mas a gente não percebe. A gente precisa se concentrar para perceber o ar. Se você não se concentra, isso fica no automático e você não percebe. Deus, nesse momento de intimidade, é o momento onde você vai parar ali, nesse ponto que eu estou colocando, e você vai se concentrar em Deus e vai dizer: Deus está aqui. E perceber que Deus está ali com você. Depois que você encontrou o lugar secreto, que você escutou a você mesmo e se deparou com a sua realidade, que você percebeu que Deus está ali com você. Se você não fizer essa desaceleração, se você não fizer esse processo de parar, ficar em silêncio, respirar Deus, perceber que Deus está presente, se concentrar nele, renovar sua fé nele, reafirmar sua fé nele, de que ele está ali, se concentrar nisso. Se você não fizer isso, se você não fizer isso, você vai pular para um momento com Deus completamente desconectado. Então isso funciona como um tremendo de um aquecimento também, pessoal. Falar com as pessoas, dizer que você vai para o lugar, entrar no lugar, ficar em silêncio, perceber que Deus está ali com você. Aí só então, vamos dizer que você já tem uns 10 minutos que você está lá dentro, tá? 10 minutos que você está já lá em silêncio, 5 minutos em silêncio e mais uns 5 minutos percebendo que Deus está ali com você. E se você não fizer isso, sua oração vai ser um negócio de um tagarela. Vai ser um tagarela falando, vai ser uma pessoa que se desconcentra fácil. Então se concentra primeiro em Deus. E aí vem o quarto ponto. É aí, só aí, que você vai falar. Fale com Deus. E aí você fala. Depois que você se aquietou, se trancou, ficou em silêncio, percebeu Deus presente, aí você vai e fala. Essa não é uma fala afobada, pessoal. A fala afobada é a fala que a gente faz no meio do nosso dia, correndo para um lado e para o outro. Essa fala é uma fala que vem do fundo da alma da gente. Se você realmente seguir esse processo, você vai conseguir falar algo que está vindo do fundo da tua alma, que está vindo de dentro de você. Depois que você se deparou com a sua realidade no silêncio, depois que você se concentrou em Deus e percebeu Deus como realidade, aí nesse momento, você começa a falar. Eu digo que às vezes até se começar a falar se torna difícil. Porque depois que você se depara com você, que você percebe que Deus está pleno e cheio naquele momento com você, a gente fica com uma reverência com o silêncio. Eu vou romper esse silêncio para falar o quê? Entende? E aí nessa hora você fala, você clama, você fala do que você sente, você fala com Deus. Fala com Deus. Pastor, mas é tão estranho às vezes falar com Deus, porque parece mais um exercício espiritual. Não, mas Deus está ali te ouvindo. Deus está ali te ouvindo. Eu digo que a gente precisa de muita fé para entrar no quarto, fechar a porta e falar com Deus. A gente não precisa de tanta fé para ir para um culto, cantar um louvor, levantar a mão. Isso a gente faz num embalo. Num embalo. Agora, entrar num lugar fechado, secreto, se deparar com o silêncio, com a sua realidade, se deparar com a presença de Deus e começar a falar com esse Deus fora de uma lógica de ritual, começar a falar com esse Deus. Precisa de muita fé, pessoal, para crer que Deus naquele momento está ouvindo você. Que Deus naquele momento, que é o Criador do universo, está concentrado no que você está falando. Precisa de muita fé para isso. Precisa de muita fé. Jesus diz, vai, entra no teu quarto, fecha a porta e lá conversa com o Pai. Porque conversar no meio da rua, conversar no meio do culto com Deus, a gente vai no embalo. Mas conversar com Deus dentro do nosso quarto é algo que nos desnuda. E nós temos vergonha disso. Lembra o texto do jardim que eu falei? Quando eles ouviram os passos de Deus no jardim, Deus viu nos passos, andando, foi o que eles fizeram? Eles se esconderam porque eles tiveram medo, porque perceberam que estavam nus. Depois do silêncio, depois de contemplar a presença de Deus, começar a falar é um desnudar da alma. E isso incomoda a nossa realidade às vezes. Isso incomoda.
Mas isso é um desnudar tremendo. Então você vai entrar lá no seu quarto, no seu canto, onde for, e quando você começar a falar, ter a plena convicção de que Deus está ouvindo, porque nós cremos num Deus que é relacional, um Deus que escuta as nossas orações. Olha o que Jesus disse sobre isso, e eu queria compartilhar esse texto com vocês. Jesus disse: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate a porta será aberta. Aquele que bate a porta será aberta. E aí, naquele momento de você sim ligar a radiola, ligar o modo tagarela e falar das coisas que você está sentindo, das coisas que você viveu. E aí cada um tem um jeito, tá, pessoal? Cada um tem uma forma. Porque ali é você, com o seu jeito, com a sua singularidade, com o seu jeito de falar. É você, da sua forma, falando com Deus, explicando como é que está o seu coração para Deus. Mas Deus não sabe como é que está meu coração. Por que eu preciso falar? Ele quer escutar o seu coração, porque ele sabe que você precisa falar isso. É intimidade com Deus. E aí falar ali com o Senhor mesmo, falar ali com o Senhor, falar com o Senhor, falar com Ele, falar, crendo que Ele está te ouvindo. Você consegue fazer isso? Você consegue entrar no seu quarto e falar com Ele, falar. Mas não precisa que entre no quarto trancando a porta e já falando feito um tagarela, não. Para! Fica em silêncio. Percebe Deus. Depois de 10 minutos você fala, tá certo? Será que você consegue? Só falar depois de 10 minutos. Ficar lá no silêncio, depois de 10 minutos, você falar. Te desafio a fazer isso. Te desafio a fazer isso. Quinta coisa. Escute Deus. Depois que você falar, é hora de escutar. E aí, meu povo, assim, a gente precisa desse tempo para ouvir. Porque a gente tem mania de fazer nossas orações assim. Entra no quarto, fecha a porta, já começa. Pai, a gente está aqui, começa com o Pai Nosso que está no céu, geralmente, né? A gente acha que isso é o jeito de começar a oração. Começa dessa forma. E quando a gente termina e diz em nome de Jesus, amém. Amém. Amém significa o quê? The end, né? Fim. É isso, amém? Então não diga amém. Termine sua oração e fica quieto, que amém assim seja, né? Termine sua oração e fica quieto, que é a hora de você ouvir. Essa hora é a hora de você parar para ouvir. Você já vai sair do lugar? É como se fosse assim, ficar lá em silêncio, tu comentou aí, fala um bocado de coisa para Deus e vai-se embora, bate o telefone na cara dele. O negócio de bater o telefone é para os mais velhos, viu, pessoal? Bater o telefone na cara, porque antigamente, o telefone, quando a gente desligava, a gente tinha que bater ele. A gente pegava o telefone e batia ele, a gente fechava o telefone. Certo? A gente ia lá e fechava. Desligava o telefone, batia o telefone na cara da pessoa. Né? Hoje o pessoal tem outras maneiras de fazer isso, né? Todo mundo, inventa alguma coisa para bater o telefone na cara. Mas imagine como é desagradável você ir falar com a pessoa e assim que você terminar de falar, você desligar. Então essa hora é a hora de você ficar quieto de novo. O pessoal vai ficar em silêncio de novo. É ficar em silêncio de novo. Para ouvir o que Deus vai trazer na sua mente. O que Deus vai fazer tocar no seu coração. É parar para ouvir. Depois que você falou, para e escuta. Escuta o que Deus está dizendo para você. Escuta. Pastor, mas Deus fala mesmo? Fala. Pastor, você já ouviu Deus falando mesmo com a voz assim no seu ouvido? Nunca. Nunca. E não faço questão, no sentido de que eu não preciso dessa voz alta, porque Deus fala nos nossos corações. Deus fala. Mas se a gente fala e depois de falar, a gente desliga, vai embora, a gente não escuta nada. Então talvez seja a hora de ficar quieto. Ficar quieto. E depois desse tempo de escutar Deus, sabe, pessoal, talvez assim, pegar ali uma palavra, ler um texto, ler uma palavra da Bíblia, sabe, de ler um versículo da Bíblia. Mas primeiro você precisa parar para ouvir. A gente sempre diz assim, que a oração é uma forma de falar com o Pai e a Bíblia é a forma que Deus fala com a gente. Eu não concordo com isso. Eu acho que a oração é uma forma de você conversar com o Pai e o Pai conversar com você. E a Bíblia é uma forma, sim, de Deus falar com a gente também.
Mas na conversa com Deus, você fala e depois você cala. Deixa ele falar. Deixa ele falar. Você fica calado para Deus falar. Deus vai falar. Deus vai falar. Aí eu peguei um texto de Jó, um texto muito conhecido. Esse texto diz o seguinte: por que você se queixa a ele de que não responde às palavras dos homens? Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. Deus fala ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. Então pode ser que você não perceba Deus falando. Isso não significa que ele não está falando. Você orou e foi embora, Deus ficou falando, você foi embora. Então Deus fala, mesmo que você não perceba. E o texto continua, pessoal. Achei interessante a continuação desse texto. Em sonho ou em visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre o homem e eles dormem em suas camas, ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências, para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho, para preservar da cova a sua alma e a sua vida da espada. O que ele está dizendo é que Deus, ele vai falar com a gente de uma forma ou de outra. Ele vai falar com a gente. E você precisa ficar quieto para ouvir. Se Deus não falar naquele momento, mas pastor, fiquei em silêncio, sabe? Não ouvi nada. Fui ler a Bíblia, não ouvi nada. Continua, meu irmão. Continua. No meio do dia Deus fala. Pode ser que na próxima vez que você fizer de novo, você vai ouvir. A tua mente pode estar tão perturbada que você está com dificuldade de ouvir o que Deus está falando com você. Mas não desiste, não. Volta lá para o teu lugar secreto de novo no outro dia e vive esse momento com Deus. E uma última coisa, pessoal. Uma última coisa. Nós falamos aqui algumas coisas, né? Eu vou recapitular aqui com você. Primeiro, procure lugares solitários. Você precisa procurar. Esses lugares não são fáceis. Comunique às pessoas que você está indo para esse lugar. Segundo, escute a si mesmo. 5 minutinhos só, silêncio. Só se escutando. Depois, perceba que Deus está ali. Perceba que Deus está ali. Que Deus está naquele momento com você. Somente em quarto lugar, você vai falar com Deus. E depois que você falar com Deus, você vai ficar calado e vai ouvir Deus falando com você. Você vai ouvir Deus falando com você. E depois que Deus falar com você, eu queria te dar um último conselho, uma última dica. Depois que Deus falar com você, anote. Anote no papel e no coração. Anota o que Deus falou com você. E se você puder, pegar um livrinho, pega um caderninho um caderninho como esse, um livrinho, ó, um livro pretinho, que você escreve as coisas. Anota o que Deus falou com você, coloca a data do que Deus falou com você. Coloca a data do que Deus falou com você. Anota no papel, anota no seu coração. Eu achei lindo esse texto e queria compartilhar ele com vocês. Meu filho, obedeça às minhas palavras e no íntimo, guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como uma pupila dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Então, o que ele está dizendo aqui de forma muito clara é de que nós devemos guardar a palavra de Deus, a voz de Deus, aquilo que Deus fala conosco. Guarda. Ele usa um termo, amarre nos dedos e escreva-os na tábua do seu coração. Nosso coração é uma tábua e que a gente possa escrever as coisas que Deus tem falado com a gente, para que a gente não esqueça depois, para que a gente volte depois para esses cadernos e que nesses cadernos nós tenhamos histórias de Deus falando com a gente, e que a nossa vida com Deus seja uma vida repleta de momentos preciosos como esse. Como nós dizemos aqui, meu povo, a vida com Deus é isso, né? Ela é dinâmica, acontece no dia a dia, mas ela também precisa desses momentos de intimidade. E dificilmente você vai conseguir entrar na dinâmica do dia a dia, ouvir os passos dele no jardim, se você não tiver esse tempo profundo de intimidade com ele. Então guarda isso na tua vida, tá certo? Guarda isso na tua vida e separa esses momentos. Esse tempo de quarentena seja um tempo de você crescer nisso. Porque antes você tinha a desculpa, né? Que estava correndo para um lado para o outro, que não tinha lugar, não tinha como se aquietar, que não tinha como
não tinha tempo, que o filho é corre-corre, que eu não chego em casa. Pronto, agora você está em casa. Só que você pode estar em casa e ainda assim não está fazendo isso. E aí o meu desafio é: cresce na intimidade com Deus nesse período. Vive isso. E por isso que eu mastiguei com você aqui o jeitinho de você fazer isso, tá? Não transforma isso numa fórmula, não, pessoal. É uma sugestão que está sendo dada. E não baseada simplesmente na minha experiência, mas na experiência de muitos e muitos homens e mulheres de Deus que relataram suas formas de comunhão com Deus. Há muita coisa escrita sobre isso. E eu estou compartilhando aqui muita coisa que eu li também, muita coisa que eu já vivi. Eu particularmente gosto muito de escrever minhas orações. Ela me ajuda, escrever as orações me ajuda a me concentrar no que eu estou falando. Você tem dificuldade de concentração? Escreve as tuas orações. Tá bom? Escreve o que Deus falou. Mas não deixe de ter o teu tempo de silêncio e o teu tempo de intimidade com Deus. Tá bom, meu povo? Tá certo?